Queridos irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus envolva os nossos pensamentos neste início de semana, pedindo a Ele que nos ampare, que tenhamos reflexões corretas para que nós não venhamos a fugir daquilo que nós nos propomos a realizar. Que a bondade e a misericórdia do vosso amor esteja com todos nós. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos assista hoje, agora e sempre. Nós hoje vamos ler as instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aqueles que se entregam a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, e prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o. Então, na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, agasalhe-nos no seu coração, fortaleça os nossos ideais no bem e afaste de nós os pensamentos da mágoa, do ódio e da vingança. Que sejamos fiéis ao seu Evangelho, aprendendo a amar os nossos inimigos e tendo a caridade com aqueles que não ainda nos admiram ou que não têm conosco o verdadeiro sentido da amizade, do amor e da gratidão. Que Deus esteja com todos nós. Queridos irmãos, a vingança, muitas vezes, ela é agradável ao coração, nos diz isso um poeta. Isso vai nos mostrar que somos pobres cegos, que ainda vivemos nessas paixões tão difíceis, que nos golpeiam, especialmente por trás. E nós sabemos que a vingança, ela não só é um crime, mas ela é uma absurda falta de habilidade. E nós precisamos observar cada dia se vibra em nosso pensamento o rancor, o ódio, o ciúme. Tudo isso são filhos do orgulho e que muitas vezes são espíritos que ainda vivem nos pensamentos sombrios das trevas e muitas vezes nos alcançam por nossa invigilância. É preciso que a gente aqui na Terra venha resistir a muitas circunstâncias que somos acometidos. E nós precisamos libertar da cólera, que não será para nós o caminho que vai nos levar o rancor, mas nós estamos sendo convidados a todos os dias a vivenciarmos o bem, a calma, que também acalma a nossa consciência. A vingança não é compatível com a perfeição. E quando Jesus nos convida, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, enquanto nós conservarmos um sentimento que nos leva a regiões tão inferiores, nós não estaremos felizes. Então, a vingança é uma inspiração funesta que partem de muitos companheiros que carregam consigo a falsidade e a baixeza. E nós aprendemos com Jesus que nós deveríamos amar, perdoar os nossos inimigos. E quando nós encontramos com um espírita, um companheiro nosso que diz, eu não consigo perdoar, a gente tem que pensar com a nossa intimidade, esse irmão não é um espírita, não é cristão. Porque a vingança mostra a nossa baixeza e a nossa falsidade espiritual. Então, é preciso que a gente cultive dentro de nós a verdade. Porque quanto mais for um pensamento trabalhado no bem, mais nós vamos conseguir superar
esses estados que muitas vezes temos visto com as aparências hipócritas, que muitas vezes são ocultadas em nossos corações. A vingança não é compatível com essa perfeição que falamos. Enquanto nós ficarmos nessas vibrações arrastadas muitas vezes por espíritos que não nos querem bem, nós estaremos sujeitos aos joguetes das vibrações das paixões infelizes. E nós temos que pensar que todos nós precisamos abolir essa noção que ainda temos de um inferno. E muitas vezes nós falamos de um inferno eterno. Ora, Deus é misericordioso, é Pai, é amoroso, é justo. E será que essa esperança que nós estamos todos os dias falando, a aurora de uma nova era, que vai pedir tolerância, mansuetude, será que ela não vai estar conosco? É preciso que a gente lute para que a gente entenda que essas regiões são regiões que nos esperam quando nós alcançarmos uma moral mais elevada. Então nós podemos perguntar para nós: poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentam Deus como ciumento e se vingando por torturas sem fim? Então nós precisamos compreender, por um processo de reflexão, que Deus não é assim. Deus é amoroso, Pai, justo, misericordioso. Então é preciso que nós libertemos a nossa alma desse sentido de culpa, que muitas vezes são atos contrários à caridade. E quantas vezes nos sentimos envergonhados? Então é preciso que a caridade possa modificar a nossa forma de olhar, de sentir, de amar todos aqueles que caminham conosco. É pela caridade que nós vamos abrir as portas dos corações de tantos irmãos. Portanto, o Evangelho nos diz que quando o seu ódio não chegar a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições. Não recue diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Como é importante a reencarnação, né, meus irmãos? A reencarnação nos oferece meio de aniquilarmos esse veneno que carregamos dentro de nós, quando nós vamos deparar com outros espíritos na forma de parentes, amigos, pais, mães, que vão nos agasalhar em seus corações. Então o Evangelho nos diz: o covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. É preciso que a gente, nesse momento em que estamos buscando no Evangelho a compreensão do amor, da caridade, da tolerância, é preciso que isso seja muito forte em nós, que a gente tenha muita persistência para retirar esses costumes ainda selvagens, bárbaros, que muitas vezes nós somos acometidos por falta da nossa vigilância. E nós sabemos que Jesus nos afirmou, e Kardec, que fora da caridade não há salvação. E a caridade maior é a caridade do amor, que eu tenho que amar os inimigos,
que eu tenho que amar os criminosos, porque todos eles são irmãos em condições diferentes. Nós precisamos perceber que sem o amor nós não vamos conseguir modificar este auxílio que nós temos que dar todos aqueles que desejam caminhar conosco. E o caminho de Jesus que ele vem nos ensinando é da vitória, da luz sobre as trevas. E por isso mesmo nós temos que vencer os obstáculos do caminho. E nós podemos entender, né, que cada dia que nós falamos desta questão dos inimigos, da vingança, do ódio, nós entendemos por que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E no próprio Evangelho, ele nos ensina a renovar o nosso pensamento para o bem e procurando eliminar toda forma da ignorância e sairmos de um estado de ignorância mesmo, da miséria do mundo, porque enquanto nós ficarmos nesse diapasão, nós não somos capazes de trazer para dentro de nós ou de preparar os solos dos nossos corações para implantar o reino de Deus dentro de nós. Então, queridos irmãos, vamos pensar que todas as vezes que nós estendemos a mão no sentido de socorrer alguém, que a gente tenha muita alegria, porque o adversário é sempre alguém digno do nosso auxílio. Nem sempre ele compreendeu a forma de amar, sentindo-se injustiçado. Então é preciso que o adversário receba sempre com dignidade o auxílio do nosso alcance, mas nem sempre com desculpas de amor. Devemos fazer tudo o que ele estima fazer para que nós possamos estender as nossas vibrações aos corações destes dos nossos irmãos. Tenhamos um olhar diferente para os nossos inimigos. E lembrando aos irmãos, para encerrar, que os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós. E, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará sempre os recursos novos para todos eles, como tem nos auxiliado a prover novos caminhos. Que nós possamos lembrar que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós rogamos a Jesus que Ele nos ampare, que Ele nos envolva em vibrações de muito amor, em que nesta manhã sejamos luzes brilhando para a estrada que temos passado. Eliminemos esses sentimentos de nós, irmãos. Estamos no outro momento. Por isso pedimos a Jesus que Ele nos dê força e coragem para olhar para dentro de nós e nos dê vontade de limpar as situações que ainda persistem em nós, da vingança, do ódio, das iniquidades que tanto têm nos sufocado para crescermos em direção a Jesus. Que os amigos espirituais sustentem os nossos pensamentos nesta hora. Dai-nos força, que o passe possa minimizar as energias doentes que compõem o nosso pensamento. Mestre Jesus, que esse momento do passe sejamos verdadeiros em rogar ao Senhor o amparo para todos nós, fortalecendo-nos para que possamos encorajados amar os nossos irmãos, vibrando tudo isso que temos recebido. Fluidificai a nossa água, Senhor. Dai-nos força e coragem para vencer a nós mesmos. Que a doce paz que o Senhor nos ensinou a orar,
que ela esteja presente em nosso coração. Paz e alegria, irmãos. Receba com carinho as vibrações de Eurípides, que são emanadas pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.